Salve Maria, gente! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar dela, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos lá. Bom, gente, eu vim falar dela, Santa Teresinha, e Santa Teresinha me escolheu. Sim, ela me escolheu para ser sua amiga. Ela é minha santa de devoção desde 2022, minha primeira santa. Pra quem não sabe, eu entrei pra igreja em 2021, em outubro. Em 2022, Santa Teresinha me escolheu. E eu estava procurando muito uma amiga, porque todo mundo tinha já seu amiguinho no céu, e eu lá, tipo, quem será que vai me escolher? E antes de falar um pouco de Santa Teresinha, eu vou falar como foi esse processo. Bom, eu não lembro muito bem, com detalhes, mas esse dia ele ficou guardado na minha cabeça, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então, tipo, botei na cabeça que eu queria arrumar minha amiga e ir atrás disso. Porque às vezes a gente precisa procurar, né, gente? E lá vai eu pesquisar sobre a vida de todos os santos numa lista, por nome. E Santa Teresinha, eu já conhecia ela porque tinha uma imagem dela na minha paróquia e tudo mais. E bastante gente também falava dela, só que, tipo, eu não gostava dela. Não é que, tipo, nossa, odeio ela. Não, não era esse não gostar. É tipo assim, meu Deus, ela é muito ingênua, ela é muito... Tipo, as irmãzinhas lá do Carmelo, era super ruim com ela. Santa Teresinha, tá tudo bem, eu amo vocês. E nessa época eu era muito Pedro ainda, sabe? Eu era muito briguenta, então pra mim... A gente tinha que ser igual Simão, sabe? Simão Pedro, antes dele se tornar, né? Que mesmo assim continua a personalidade dele, mas sabe, antes da conversão. Então eu julgava muito ela, tipo, muito. Eu não era quase nada do que eu sou hoje. E aí, quando eu tava procurando, na hora que eu vi o nome dela, foi diferente. Eu sentia isso ainda, tipo, meu Deus, Santa Teresinha é muito, não dá. Legal, só que eu não consigo ser assim. Só que quando eu vi, foi diferente, foi o mesmo pensamento, só que ao mesmo tempo, é ela. E aí eu fiquei totalmente confusa, só que ao mesmo tempo uma alegria muito grande. Então, tipo, eu já falei pra um amigo meu, mandei mensagem, encontrei minha santa de devoção, encontrei minha melhor amiga. E desde então, ela vem me moldando muito. Eu não sou mais quase nada dessa pessoa que eu era. Eu tenho o coração muito de Santa Teresinha. Agora sou eu que sou assim, o que eu julgava. Mas é muito bom ser assim, porque Santa Teresinha, ela é santa não por acaso, mas porque ela se pareceu com Jesus. As irmãs, quem olhava para ela via Jesus, entendeu? E talvez só viram Jesus nela exatamente por isso, pelo jeito que ela era. Era tão tipo assim, meu Deus, que é só Jesus mesmo. Não um ser humano de carne, né? Tipo, a personalidade dela já era de meiga, enfim, né? Antes ela era mimadinha, mas quem não, né? Quem nunca? Mas enfim, tudo que era bom nela vinha de Cristo, sabe? E na hora que eu fui moldada assim pra esse jeito mais Santa Teresinha, foi muito confuso. Foi muito confuso querer brigar, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento, não, você não é assim. Você precisa fazer isso. Não querendo fazer. Foi muito estranho. Às vezes até meio, tipo, não quero. Só que ao mesmo tempo era uma confusão assim, que bom ser assim. Tipo, eu me pareço com Cristo. Então, Santa Teresinha, realmente ela mudou minha vida, ela me escolheu. E me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, muito mais humilde e que gosta muito mais de fazer caridade depois de que eu encontrei ela. Eu encontrei uma pessoa que eu sempre sonhei no fundo do meu coração, sabe? Eu não sou perfeita, nunca vou ser. Só que o que eu mais gosto, depois que eu virei amiga dela, é isso, a caridade, a humildade, o amor, querer falar do amor e ser o amor de alguma forma.
principalmente com os mais necessitados, ainda é muita dificuldade em ser o amor para aqueles que estão sempre do meu lado, por aqueles que eu conheço as qualidades e defeitos. É muito mais fácil para aqueles que você só conhece a miséria, que você só tá vendo uma pessoa passando fome, então, eu quero ajudar, porque eu tenho dó. É muito mais fácil, mas é muito mais difícil com pessoas de casa, com pessoas da minha volta ainda. E é assim, né? Porque eu sou um ser humano, só que eu tento muito aprender com Santa Teresinha, porque ela realmente foi uma pessoa que eu vi muito Jesus, sabe? E eu sei que ele me deu ela para me ajudar a evoluir como mulher, como filha de Deus, como aquela que veio servir aqui na Terra. Então é isso. Santa Teresinha, ela é incrível. Mesmo que ela não fosse a santa de devoção, ou que você já tenha o seu santo, se aproxime dela, ela é boa para te ajudar em tantas coisas, inclusive ela me ajuda muito com ansiedade e sentimentos depressivos que eu já passei e às vezes passo, e porque para quem não sabe também, Santa Teresinha já teve depressão. Pesquisem mais a história dela, eu posso trazer um vídeo também falando, porque se eu falar aqui vai fugir um pouco, enfim, né? Então ela ajuda muito em vários sentidos da vida. E ela que vem me ajudando desde 2022, vai fazer 4 anos que eu me aproximei dela, se eu não me engano, em setembro. Depois eu vou ver certinho. E Santa Teresinha, gente, é incrível. Ela é literalmente uma flor. Ela é melancólica e eu também sou melancólica. E quando eu conheci ela, eu já era melancólica, né? Mas eu não aceitava, entendeu? Porque tinha uma casca em mim que não me deixava ver melancólica. Inclusive, eu desconfiava que eu era sanguínea. Não era nem colérica, era sanguínea. Só que eu sempre fui melancólica. E era até difícil enxergar isso, porque, ai meu Deus, melancólico não, meu Deus, é muito bobinho. Só que, gente, eu sou igual a Santa Teresinha, o pior, em questão da melancolia. Só que eu adoro também ser melancólica, ao mesmo tempo eu odeio, é uma confusão, assim, gigante. Só que, cara, eu amo tanto Teresinha, e eu vou contar brevemente uma experiência que eu tive com ela ano passado. Eu fiz a novena dela, e eu esperava muito uma rosa. Tava acontecendo uma situação muito difícil na minha vida de saúde, não comigo, mas com uma pessoa muito próxima de mim, né? E isso não tava me afetando só, tipo assim, ai, tô com medo de alguma coisa acontecer. Não, é uma dificuldade que eu tenho com... Enfim, não dá pra mim falar muito abertamente, então vou tentar explicar meia boca, desculpa se ficar meio confuso. Enfim, eu tava sofrendo uma pressão psicológica muito grande e isso estava me afetando muito. Minha vida espiritual, meu psicológico, eu estava ficando muito louca, sabe? E eu pedi pra Santa Teresinha, por favor, eu só preciso ter uma certeza que tudo vai dar certo, sabe? Eu preciso ter meu coração calmo. Me dá uma rosa em relação a isso. Eu só quero ter certeza que quando esse problema de saúde for resolvido, né, que vai dar certo. Quero ter certeza, sabe? Sabe quando a gente precisa ter aquela certeza, mas nem sempre é necessário. Só que Deus quis que eu tivesse essa certeza, que eu tava sofrendo muito psicologicamente. E aí, gente, chegou o dia dela. E eu não tinha ganhado uma rosa ainda. E eu fui com uma camisa, não é essa. Fui com uma outra camisa dela, que inclusive eu preciso achar que eu perdi. Que era ela nas costas e na frente só tinha uma rosa. E aí eu sentei lá no banco, normal. Tava muito doente, igual eu tô hoje. Mas antes tava bem mais, hoje eu tô tranquila, gripe. Mas eu fui, quase não fui. E aí, no final, assim, era pra dar rosa pras pessoas que você sentisse, ou não precisava ser exatamente pessoas de lá. Só sei que uma moça que tava atrás de mim, ela me chamou e falou assim: eu não consegui parar de olhar pra sua blusa e ver Santa Teresinha. Toma essa rosa. Ela falou mais alguma coisa que eu não tô lembrando, mas enfim, ela me deu. E ela falou da minha blusa que ela não conseguia prestar atenção porque ela ficava olhando pra Santa Teresinha na minha blusa. E isso foi muito marcante pra mim, eu me emocionei muito. E eu vi o cuidado dela, sabe? Que ela tá sempre comigo, que ela realmente é minha amiga, minha melhor amiga do céu. E eu fiz esse quadrinho
com as rosas. Eu vou tentar mostrar sem essa luz. Pera aí, rapidinho. Fiz esse quadrinho, que tá as rosas dela. E aqui é um quadrinho, outro quadrinho dentro de um quadro. E isso me emociona muito. Porque, tipo, ela lembrou de mim. Jesus, tipo, ele quis, entendeu? Que eu sentisse essa paz, porque aquilo tava me atormentando muito. Não dá pra mim falar aqui, mas, gente, realmente era algo muito, assim, pesado, sabe? Pra um psicológico de alguém. E ela me ajudou. E aqui tá o quadrinho que eu quero guardar pra sempre. E foi praticamente, assim, minha primeira rosa dela, sabe? E eu fiquei muito feliz. Principalmente na situação que eu pedi. E eu amo muito ela. Eu sou muito parecida com ela. Essa parte emocional. E eu não me arrependo de nada. Peço perdão, Terezinha, por ter te julgado. Agora eu sou igual, como eu falei, até pior. E é isso, gente. Amem, se aproximem, sejam amigos de Santa Terezinha. Ela é um espelho, assim. Você olha pra ela, você vê Jesus. Né? Tanto é que ela é Santa Terezinha, dentro de Jesus, ela é um amor de pessoa. Pesquisem as histórias que vocês vão ver como ela era um amor de pessoa. E como ela cuida dos seus amigos, tá? Ela cuida muito dos seus amigos. E, inclusive, eu preciso me aproximar mais dela. Às vezes eu esqueço um pouco, sabe? Eu fico meio triste. Ainda não tô 100% nas minhas orações. Como eu disse, esse foi um dos intuitos de eu criar esse canal para me ajudar a voltar e ter uma vida de oração dos meus sonhos. E com certeza eu quero ter muito Santa Terezinha inclusa. Ela foi minha primeira amiga, ela será minha amiga para sempre. E é isso, gente. Eu fico até meio boba pra falar dela e até perdida. E eu, de novo, não fiz roteiro pra esse vídeo. Porque eu só quis falar o que saísse do meu coração. Então, eu amo Santa Terezinha. Tenho um quadrinho, tenho a imagem, tenho muitas coisas de Santa Terezinha. E eu posso mostrar pra vocês tudo que eu tenho de Santa Terezinha. Recomendar alguns livros, que eu tenho alguns livros de Santa Terezinha. Pretendo ter mais, mas eu posso mostrar os que eu tenho por enquanto. Enfim, a gente pode falar muito de Santa Terezinha aqui. Eu sei que ela é muito famosa, né? Muita gente gosta dela, muita gente tem ela como amiga, santa de devoção. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de um breve testemunho e de algumas características que eu falei dela, enfim, tudo. E ela é uma fofa. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!